Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jefferson Marques e você está no Bíblia em Podcast. Estamos aqui com a nossa principal parceria, que é a produtora Zug, do meu amigo Fernando, o técnico que está aí nas operações técnicas. Zug Produtora. E também, agregando aí ao nosso time de parcerias, é a Carmed. Carmed, do meu amigo Elisandro Moraes, especializado em estética automotiva e também tem uma reformadora. Você que precisa aí dar um trato na estética do teu automóvel, você precisa conhecer a Carmed, do meu amigo Elisandro Moraes. Ele é especialista na estética automotiva, né? Espelhamento, cristalização, martelinho de ouro. Ele é fera. Você que precisa, que quer que tenha um automóvel aí, uma pintura de luxo, você não vai levar em qualquer lugar, né? Para fazer uma higienização e para fazer um polimento, né? Então você leve lá, é na rua José Iquembique 121, no centro de Juí. Você chegando lá, falando com o Elisandro Moraes, dizendo que viu o anúncio aqui no Bíblia em Podcast, com certeza você vai ter um atendimento ainda mais especial. Carmed, de Elisandro Moraes. E também estamos aqui hoje com um convidado ilustre, que é o pastor Nilton Rodrigues. Pastor Nilton Rodrigues, 52 anos, é natural do Sobradinho, pastor da Igreja Batista Conservadora, que está alocado como pastor-presidente da Igreja Batista em Ulha Negra, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, pastor Nilton. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui hoje, né? Bem. E nessa oportunidade, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, a você pela oportunidade, Bem. de podermos falar alguma coisa daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Isso aí. Queremos deixar aqui o nosso apelo aos que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né? E os que são inscritos, que comentem, compartilhem, nos ajude aí que os conteúdos do canal possam chegar o mais longe possível, porque esse é um dos nossos principais objetivos, que a palavra de Deus, que o evangelho, que os testemunhos, que as histórias de vida aqui contadas sirvam de inspiração, né, para o maior número de pessoas possíveis. Então, pastor Nilton, prazer lhe conhecer, estou lhe conhecendo hoje aqui. Prazer é nosso. O senhor é pai de um colega de trabalho meu, Regis, e então nós queremos saber aí da sua trajetória de vida ministerial. O senhor é natural de Sobradinho, cidade de Sobradinho, né? Isto. E da sua vida ministerial, vida pessoal, aquilo que o senhor desejar nos contar, e como foi que o senhor chegou até aqui, de que forma que Deus lhe conduziu. O senhor vem de uma família cristã, que época da sua vida o senhor aceitou Jesus, teve um encontro com Cristo. Isso daí nós gostaríamos de saber. Na realidade, eu não nasci num lar cristão, né? Eu venho sou fruto de uma traição, né? De uma traição de um homem para com a sua família. E a minha mãe, ela era uma mulher que não tinha marido, né? Então, ela conheceu meu pai, e aí, então, dessa relação entre eles, extraconjugal, eu vim a nascer. Eu tenho um irmão falecido, que também era fruto desse mesmo relacionamento, né? E aí eu me
Até os 7 anos eu morei em Sobradinho, minha terra natal. E depois a minha mãe, falecida mãe, ela arrumou um companheiro e foi embora. Foi embora para uma outra cidade. E eu fui conhecer a respeito de uma igreja, a respeito de Cristo. O primeiro contato que eu tive foi aos 12 anos de idade. Quando um tio meu, ele conheceu a Cristo numa fase da vida dele bem difícil. E aquele primeiro amor, aquele impacto de Cristo na vida dele, o evangelho causa na vida do... Isto fez com que ele procurasse os familiares, né? A minha mãe, que morava distante, a família da minha mãe morava em Cruz Alta. Então nós estávamos morando nesta época em Santa Cruz. E ele foi até Santa Cruz falar de Cristo para minha mãe. E numa oportunidade que nós viemos a Cruz Alta, então eu tive o primeiro contato com uma igreja. E eu me lembro que para mim aquilo tudo era novidade, né? Novo. Então esse foi o primeiro contato. Aos 12 anos eu fui a um culto. E retornamos para nossa casa em Santa Cruz. E quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, houve um desentendimento com a minha mãe e então o meu padrasto. Então eles se separaram. E aí nós viemos morar em Cruz Alta. Aí então eu comecei a ter um contato mais direto, a frequentar, né, a igreja. E isso aí eu já tinha quase 15 anos. E então quando eu completei 16 anos, eu desci as águas do batismo. Com 16 anos? Com 16 anos. Como eu vou dizer assim, eu fiquei assim um bom tempo até descer as águas, porque eu fiz, na época a gente fazia muito estudo bíblico, né? Que hoje é discipulado. Sim. Então, aquela preparação para o batismo, chegava na hora, o pastor disse, está pronto, vamos se batizar, eu fugia. Eu recuava. Ali, nesse período, quando o senhor desceu as águas do batismo, o senhor, a sua mãe, aceitou Jesus também nesse tempo, ou só o senhor? Não, a minha mãe aceitou a Jesus e ela se batizou em outra igreja, né? Ela se batizou em outra igreja. Qual igreja que o senhor se batizou? Na realidade, na época era a Igreja Batista Independente. Na Batista Independente. E a minha mãe se batizou na Igreja Assembleia de Deus, Ministério União. Porque eu tinha um outro tio que frequentava esta igreja. Sim. Mas aí eu sempre fui batista, né? A minha mãe desceu as águas nessa outra igreja. Então, o senhor conheceu a sua esposa, a sua atual esposa, se casou por volta dos 20 anos. Aos 20 anos Não, 21. 21 anos. Firmamos o namoro aos 20, né? Já estava bem maduro, como se diz, né? Caminhado. E aí nós casamos já com a idade de quem já toma suas próprias decisões, né? Sim. Foi aí que nós casamos. E aí tivemos, no primeiro momento, o filho mais velho, que é o primogênito, o Regis. Depois dali 2 anos e meio, se não me falha a memória, veio o Everton. Quando o Everton tinha 17 anos, daí nasceu o Joaquim. Que é o mais novo. É o mais novo, que tem 11 anos hoje. É o que está com o senhor. Isso, mora comigo. E daí, a partir daí, como que o senhor foi o seu envolvimento com o ministério da igreja? O senhor já, a partir do batismo, ou teve um tempo? O senhor começou a se envolver com o ministério da igreja? Eu sempre fui apaixonado em conhecer a Bíblia, né? Então, assim, para mim o primeiro impacto foi aquilo ali, os cultos. Culto de terça-feira, culto de ensino, escola bíblica dominical. Eu sempre digo para os irmãos, né, que o meu seminário foi o culto de ensino de terça-feira e a escola bíblica dominical. Né? Eu sempre me envolvi nisso.
Claro que, como todo ser humano, a gente tem os altos e Sim, baixos, sim. né? Eu tive meus momentos de enfraquecer na fé, né? Ter aquele momento de fraqueza, mas sempre procurando estar perto, Sempre aprendendo. E sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar, me envolver. envolvido em alguma atividade, né, Atividade igreja? na igreja, né? Trabalho, assim, eu sempre dizia para os irmãos assim, olha, eu prefiro limpar a igreja, eu prefiro limpar os banheiros, eu prefiro carregar areia, cimento, mas nunca me coloque para pregar, né? E foi aí que a coisa Foi mudou, mudando. quando eu me lembro que eu cheguei no escritório do então, que era pastor nosso da época, eu já era casado, Aham. e eu cheguei no escritório dele e disse assim, pastor, eu já sei o que o senhor vai pregar hoje. Na realidade, ele nem ia pregar, ele ia trazer uma palavra de introdução. Quem iria pregar era outro irmão. Aí ele fechou a Bíblia e disse para mim, o que será que eu vou pregar hoje? Aí eu disse para ele, e Deus passeava pelo jardim do Éden e chamou a Adão. Aí ele disse para mim assim, não, hoje eu não vou fazer a palavra de introdução. Hoje você vai fazer. Foi a primeira vez. E justamente o que ele estava estudando. Era exatamente Era isso. exatamente o que ele estava estudando. Veja só, e daí ele passou a bola, então. Eu todo trêmulo, a primeira vez, né? Suando Sim. muito as mãos. Sim. E aí, então, foi a primeira vez que eu falei Em público. em E público no a culto. respeito da palavra de Deus, né? Claro que, como toda pessoa, Sim. os primeiros Iniciante. passos, iniciando, engatinhando ali, né? Mas ali foi a minha primeira vez. Primeiro contato Meu com... primeiro contato. E eu me lembro que ele foi transferido, ele recebeu um convite para ir para Santa Catarina atender outra igreja. E ele tinha me separado para o diaconato. E aí, quando ele me separou para o diaconato, eu disse para ele, não, capaz, isso nunca na minha vida, né? Até usei as palavras que eu disse antes, eu prefiro ajudar, limpar, fazer alguma outra coisa do que fazer isso. qualquer outra coisa, Menos isso, que para mim era uma coisa, né, muito pesada na época. Ele disse, não, mas você já faz, tu já faz o serviço do diaconal. Eu disse, mas como assim? Então eu não tinha aquele esclarecimento. Ele disse, não, o diácono é aquele que serve, ajuda na igreja, que está sempre pronto a servir, né? Então, aí ele me separou por um tempo de experiência para o diaconato. E quando ele foi embora, então aí ele fez a minha consagração ao diaconato. E aí então eu comecei aos poucos. Começou a se envolver mais diretamente. Mas na realidade, desde que eu aceitei a Cristo, né? Desde que eu aceitei a Cristo, eu sempre tive um desejo no coração. Sempre tive um desejo no coração de apacentar, ou seja, ser um pastor. Até então nós não tínhamos ninguém na família, eu não tive avô pastor, eu não tive pai pastor, muito pelo contrário, né? Meu avô morreu sem Cristo, meu pai morreu sem Cristo. A partir desse meu tio que eu comentei antes, que nós conhecemos a Cristo, né? Então aí que eu comecei a ter aquela paixão por admirar um pastor e desejar no meu coração ser um pastor. O pastor João Maria Hermel disse que quando a gente aceita Cristo, né, ele já nos concede o ministério. Só, claro que tem um tempo que tu vai se descobrindo. Mas lá no interior, né, lá no íntimo, fala, né? Fala. Interessante. Eu, na realidade, assim, eu voltando um pouquinho atrás, antes de eu ser batizado nas águas, naquele período que eu só fazia o discipulado, o estudo bíblico e não me decidia, eu me lembro que nessa época era muito difícil o emprego para nós. Então a gente trabalhava de servente de pedreiro,
limpava um pátio, fazia um serviço desse para poder... Um freelance. Para ter algum dinheiro para se manter, né? Ajudar em casa. Uhum. E quando chovia, então a gente ficava em casa. E nós tínhamos o costume de nos reunir para ler a Bíblia com esse meu tio e os primos, então, que já eram convertidos, né? E nós fazíamos oração. Orar. E eu me lembro que uma tarde dessa chuvosa, um primo meu foi batizado com o Espírito Santo. Veja só, que legal. E eu fiquei bravo. Mas por que ele é batizado com o Espírito Santo e eu não sou? E aí no outro dia choveu, amanheceu chovendo de novo. Nós não tínhamos como ir trabalhar. Vamos para a oração de novo. E naquele dia, então, naquela tarde, foi quando o Senhor encontrou a minha vida e eu fui batizado com o Espírito Santo. E a coisa começa a pegar outro rumo, né? Sim. Não muda, né? Depois do batismo com o Espírito Santo. Tu vê que interessante, né? Como Deus trabalha e como um tempo, né? Eu considero assim um tempo... claro que daí tu vai se envolvendo com outras coisas, o tempo vai mudando, o teu tempo fica mais exíguo, né? Mas como é compensador e como valeu a pena aquele tempo, aquela época, que dispunham daquele tempo, nesses momentos que fosse de chuva, mas para buscar a Deus através da oração, e da leitura da palavra, né? Como isso tem resultado, né? A médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Eu sempre lembro assim, ó, desde o meu nascimento, essa história assim, eu com um ano de idade, eu era para ter morrido queimado. Porque a minha mãe pagava uma senhora na época para cuidar de mim. E isso eu tô lhe falando hoje porque eu vejo o cuidado de Deus e a preparação de Deus. Eu sempre digo, Deus, as coisas parecem que estão fugindo ao controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aos nossos olhos parece que está fugindo. Então, um menino pegou uma vela, naquele tempo tinha os bercinhos de vime, né? E ele colocou a vela em cima do bercinho de vime e caiu e queimou o meu pé. Era para ter pego fogo e todo, mas alguém viu e tirou antes, né? Então ali, essa primeira acontecimento assim, com um ano de idade, eu vejo hoje, né? Com a idade que eu tenho, com o percurso de toda a vida, eu vejo o cuidado de Deus. Eu me lembro que por 2 vezes, até os 10 anos, pelo fato eu tinha muita preocupação. Por que meu pai me abandonou? Né? Criado por um padrasto. Até os 7 anos, criado por outra família. Depois criado por um padrasto. Então, eu tentei por 2 vezes o suicídio. Ainda quando criança. Depois, quando eu aceitei a Cristo, nessa época, essas coisas passaram, essas coisas sumiram da minha cabeça. Sim. Deus ocupou esse vazio. Isso. Fez sentido. Então eu comecei a viver uma outra vida. E eu me lembro que quando eu casei, quando eu constituí família, uma das coisas que eu agradeci a Deus, né? Eu dizia na minha oração assim, obrigado, Senhor, porque eu não tive família. Mas eu tenho... Hoje eu tenho família, né? Hoje eu tenho a esposa, que vai fazer 31 anos que nós somos casados. Tenho os 3 filhos, tenho 3 netos, 2 noras. Então hoje eu tenho uma família. Para quem não tinha, hoje já é um grande acréscimo, né? Com certeza. Quem veio, podemos dizer, de uma família desestruturada inicialmente. Um acidente. Não era família, né? Era um acidente. Era um acidente de percurso. Para os homens é um acidente, mas para Deus não, né? Porque os nossos dias já estão contados, como disse Davi, eu ainda era informe, Deus já sabia todas as coisas. Né? No seu livro já havia escrito todos os meus dias. Exatamente. Então eu hoje, eu digo assim, tudo foi uma preparação até chegar aqui.
né? Sim. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Foi a escola. Foi a escola, foi a preparação. Claro, muitos erros, muitos acertos, muitas vezes caí Sim. para poder levantar de novo, Sim. né? Então hoje eu vejo assim que tudo que eu passei não foi para que eu desistisse da vida. Sim. Foi para me preparar para hoje, para o hoje. Para lhe formar quem o senhor é. Exato. E para o senhor ter a habilidade de lidar com outras pessoas. Muitas vezes, no momento de aconselhamento, eu me lembrava de lá Sim. atrás, né? E então eu posso... Entendia o porquê. a pessoa. É. Lhe interrompendo, mas algo que me traz a curiosidade. O senhor, como filho de um pai, né? Pai de uma... Ele tinha uma outra família. Isto. Seu pai biológico teve uma outra Pai família. biológico, isto. E aí o senhor, por um acaso, chegou a conhecer essa outra família? Chegou a lhe conhecer? Essa é uma história bem interessante, né? Porque, na realidade, meu pai era um médico. Era um homem financeiramente bem, né? Sim. Mas por ser um homem que gostava muito de mulher, como nós, né? Ele acabou perdendo tudo, porque perdeu a vergonha e Sim. perdeu... E o né? resto foi junto. Foi junto, né? Mas eu, com 15 anos, eu quis conhecer ele, né? Eu quis conhecer, voltei à minha cidade natal e visitei uma amiga da minha afinada mãe, e ela me levou até a filha mais velha dele. Me levou até ela. E ela sabia de toda a história, né? Aí a primeira coisa que ela me perguntou foi o seguinte: tu quer dinheiro? O que tu quer? Não, tu quer dinheiro? A primeira pergunta que ela fez: tu quer dinheiro? Eu disse: não quero dinheiro. O senhor tinha 15 anos na época? Eu tinha 15 anos. Mas o que tu quer? Eu quero conhecer ele. Meu pai. Mas tu tem certeza que tu é filho dele? Eu disse: eu não tenho certeza, porque eu não pedi para vir ao mundo. Então assim, eu quero só... Não, eu não preciso nem conversar com ele, eu não preciso conversar com ele, eu só quero ver ele, eu só quero ver a fisionomia dele hoje. E ele já estava lá com quase seus 70 anos na época, né? Na época. E aí, então, eu me lembro que ela disse: olha, ele está vindo para nos visitar, então ele vai chegar na rodoviária e é a oportunidade que tu tem de conhecer ele. E foi o que aconteceu. Só cruzei por ele, vi ele, ela me mostrou quem era e eu passei. Olhei para ele. Não se comunicou, não tive contato nenhum. Ele. Não tive, porque a minha palavra com ela era que eu só queria Enxergar ver ele, não queria mais nada, né? E eu me lembro da pergunta dela, mas quando ela disse: tu tens certeza que tu é filho do meu pai? Eu disse: eu não tenho, porque eu não pedi para ver o mundo. E aí ela disse: não, mas eu acho que tu é filho mesmo, porque nem o meu irmão é tão parecido. É parecido com o pai. Mas... E daí foi a única vez o senhor A única vez, com ele, já na idade mais. de 15 anos que eu vi ele. E depois nunca mais? Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Veja só. Uma vez eu tentei contato com ele e ele disse: não, eu não tenho, não te conheço. Negou. Mas isso é com ele. Sim, claro. Não trago amargura no coração, eu vejo que isso foi uma coisa que foi me moldando. Sim. Foi uma ferida, porque, olha, um guri de 15 anos, né? É imaturidade. Mas hoje eu vejo assim que eu não alimento nada. Sim. Isso é ele que vai responder para Deus. Com certeza. Né? Deus supriu, né? Supriu aquela falta paterna. Deus foi o seu pai. Com certeza. Com certeza. Vê, né? E para te ver, né? Como Deus, o cuidado de Deus, Cuidado né? de Deus. As coisas parece que fogem do controle, parece que as coisas estão meio... E Deus... Parece não é aí que Deus entra. A palavra diz que Deus usa o que não é para confundir o que é, né? Para que a glória seja dele. Então parece que desses casos complicados é que Deus... Isto é. Diz: não, esse caso aí é que eu vou pegar e vou dar um jeito nisso. Eu vou pegar o que não era para ser alguma coisa, né? Veja só, que maravilha. Claro que a gente depende totalmente de Deus, da sua graça, da sua bondade, reconhecendo da onde que vim, né?
e preciso a cada dia, Sim. que Deus me ajude, que Deus me molde a cada vez mais, né? Porque nós somos imperfeitos. Sim, Sem a graça dele, nós não somos É nada. um processo, né? É um A gente processo. vai E esse processo vai até o último até o dia. fim. Eu digo assim, até o último suspiro nosso, nós passamos pelo processo. Ninguém está pronto. Não. Né? Ninguém tá Ali pronto. a gente vence, né? Isso. Quando a gente passa dessa vida, Exato. né, perseverando em Cristo, aí tu venceu essa Venceu, vida. é o que a Bíblia diz, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é um processo. Mas tem que perseverar até o final. Que maravilha. Essa vida foi lhe moldando, lhe dando o perfil pastoral de hoje. E eu me lembro que quando eu fui separado por diaconato, foi uma fase. Uhum. Depois quando saí para a obra, né, em 2009, Foi em 2009. foi em 2009 que eu recebi o chamado, o convite Uhum. para ir para Santa Rosa. Trabalhar integralmente. Isso, em tempo integral. Uhum. E até então a minha profissão era mecânico. O senhor é mecânico. Eu era mecânico de carro, mecânica leve, como se diz, né? Uhum. Então, aí até então eu me sustentava da mecânica. Uhum. O Regis, que é o mais velho, Sim. o Everton, eu levava eles para a oficina de vez em quando para, né? Então foi daí talvez que o Regis se engraçou pela mecânica. Como diz, tem que ser sempre um graxeiro na família, né? Que lide com a graxa. Então aí quando eu recebi o convite, até então eu trabalhava na igreja, sempre ajudando. Os pastores que passaram, que eram nossos pastores. Voluntariamente. Muitas vezes, eu me lembro, às vezes, ficamos eu e a esposa lembrando, épocas de festa na igreja, os dois guris mais velhos, a gente limpando, fazendo, organizando, e eles dormindo, né? Muitas vezes dormiram no púlpito da igreja. Né? Mas sempre ali. E quando eu recebi o convite para atender em tempo integral a igreja, como evangelista, né? Que para nós, na nossa convenção, o aspirante ao ministério pastoral, ele é o evangelista. Né? Sim. Então aí eu tive um tempo de trabalhar. Eu trabalhei 3 anos e meio em Santa Rosa. E aí depois eu recebi o convite para vir para Ijuí. Aí eu trabalhei com o pastor Delmir, que hoje é o presidente da nossa convenção. Aqui em Ijuí trabalhei por 2 anos e meio. E esses 2 anos e meio foi quando os filhos casaram, né? E aí então nós recebemos, ainda como evangelista, recebemos o convite do pastor Gideão Muniz, que é o presidente da igreja em Bagé. Na época era o presidente da convenção, para irmos para São Cepé, que era uma igreja que era considerada como campo missionário. Uma igreja iniciante, estava sendo plantada uma igreja. Não, já existia há muitos anos. É um trabalho da convenção, em São Cepé. E lá eu fiquei por 5 anos e 3 meses. 5 anos e 3 meses. Ali, então, fazia 2 anos que eu estava ali. Aí eu fui ordenado como pastor. Por que ele interrompeu? Não, por que esse trabalho em São Cepé era considerado um trabalho missionário? Porque ele é um trabalho pequeno, né? Ele teve uma época que foi um trabalho emancipado, mas depois ele decaiu, então a convenção assumiu e ficou um trabalho da convenção. Como nós temos em muitos lugares, temos assim, que a convenção que... O trabalho às vezes não se desenvolve e tal, a convenção assume ali para dar o suporte. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Então aí nós trabalhávamos como obreiro da convenção. Lá. Santa Rosa eu fui como obreiro da convenção. E Ijuí eu vim como obreiro da igreja de Ijuí. Para São Cepé eu fui como obreiro da convenção de novo. Que legal. Eu não tenho informação ou conhecimento de que da Igreja Assembleia de Deus, qual eu sou membro, né, da Igreja Assembleia de Deus, Sim. que
que trabalhem nesses moldes. Até achei interessante, Sim. tipo, que tenha obreiros da convenção e obreiros, que geralmente o obreiro ele é local. Sim. Geralmente ele é local, né? Aham. É obreiro da igreja. Acho que a convenção não trabalha desses modos, a não ser os pastores, né? Presidentes, mas mesmo assim tem autonomia e tal. Tem autonomia. Mas tipo, a convenção não faz apenas faz a dinâmica, a alocação, vamos dizer, de pastores quando precisa fazer um Isso. movimento, né? Uhum. Mas Mas achei pelas interessante, igrejas. mais é pelas igrejas, Pelas né? igrejas, Pastores, nós temos algumas igrejas assim, né? Temos no Paraná, Santa Catarina, ainda São Cepé, Palmeira das Missões não é mais. emancipou lá, Não, andou. ficou por Braga que assumiu agora. Tá. E aí nós temos no Cedro, no Ceará, nós temos no Pará, junto aos índios lá, temos um casal de missionários que é todo pela convenção. Convenção, né? Que legal. Deixa eu ver. Que é a convenção que ampara daí. Sim. Aqui em Ulha Negra, o senhor está há quanto tempo lá? 2 anos e 2 meses. Quantos habitantes tem na cidade lá? Olha, ao todo é quase 7 mil. Mais ou menos 7 mil. Mas na cidade é 2.500, 2.800. Porque é uma cidade assim, bem do interior e muito assentamentos, né? Muitos assentamentos que tem. É espalhado. É espalhado. Só tem os povoados nos assentamentos. Isso. Mas ali na cidade é bem poucos, né? E aí é a igreja na cidade. Mas tem o trabalho nesses assentamentos ou concentra ali? Eu concentro mais na cidade, né? Mais na cidade, porque os assentamentos, eles têm algumas igrejas, né? Até a nossa igreja, uns anos atrás, ela fazia muito esse trabalho nos assentamentos. Mas aí ficou muito difícil, né? Porque eles vão lá, eles querem que tu construa uma igreja, e depois essa igreja fica dentro das terras, do assentamento, e quando eles querem, eles mudam de congregação e eles ficam com o patrimônio. É inviável a igreja, até porque a igreja não tem como comprar não terreno, tem como. porque é um assentamento. É um assentamento, exatamente. É só um trabalho evangelístico. Isso. Então, se dá fruto, senão não tem. Né? Sim. Eu tenho uma congregação, que é uma família, que fica a 75 quilômetros de Ulha, né? Faz parte do município? Não. Já é extra? Já é fica nos limites de Bagé, né? Mas nós cuidamos dessa família. Nós temos uma congregaçãozinha lá, que é nas Palmas, né? Nas Palmas, Passo das Flores. Então nós temos uma família longe. Lá, que 70 quilômetros. De 15 em 15 dias nós fizemos, eu levo a ceia e culto, ceia e culto. Nós demos atenção suporte lá. Suporte a eles. São 4 membros que nós temos lá, que é a família, é o casal e 2 filhos. Não deixa de ser um trabalho missionário também, né? Mas é um lugar bem difícil, assim, sabe? Porque é um lugar muito rochoso, é bem distante. A economia local... Não tem como. Não é muito desenvolvida. Não. Há uns anos atrás, quando começou, sim. Mas aí o pessoal foi indo para morar para a cidade e ficou só essa família lá. Então é tudo muito longe, né? Muito longe. Sim. Mas nós continuamos dando assistência para eles. Né? E a igreja na cidade, nós contamos agora 43 anos. 43 mas segundo os irmãos, ela tem bem mais. É mais antiga. É mais antiga. Bastante tempo. Entre a igreja católica e a nossa são as mais antigas na cidade. Quantos membros, pastor? Hoje eu tenho 60 membros. Um bom número de membros. E o senhor
é alocado lá pela convenção, pela alguma igreja, ou é emancipado trabalhar? Hoje é emancipado. Emancipado. Por muitos anos, vai fazer 3 anos que que foi emancipado juridicamente, né? Mas ela já tinha recebido a emancipação, ela era congregação da igreja de Bagé. Só ela não se mantinha por Não, lá mesmo antes. ela sempre se manteve. Ela sempre se manteve. Só que daí o pastor presidente da igreja de Bagé deu a emancipação para o outro pastor que me antecedeu, pastor Jorge, que daí fez todos os trâmites, e eu quando cheguei já estava pronta. Já estava pronto. A recentinha, fazia um mês e meio que tinha saído os papéis tudo certinho, por causa que daí foi quando deu a pandemia, então ficou tudo meio difícil, né? Sim. Mas a gente está ali, agora é emancipada, a igreja é emancipada. Que joia. O senhor ali, os trabalhos que a igreja desenvolve, trabalho evangelístico, normalmente, evangelístico. Isso. E os departamentos? Nós temos assim, um pouco diferenciado do costume da Igreja Assembleia, né? Nós temos departamento de homens e departamento feminino. Departamento de jovens e escola bíblica dominical e departamento de missões. E nós temos que é conduzido pela diretoria da igreja a assistência social. Né? Então nós temos assim, eu tenho culto toda terça-feira, eu tenho culto dos departamentos feminino e masculino. São 2 cultos que saem na mesma hora em lugares diferentes. Ah, é? Isto. Para os homens, que é só homem, e o departamento feminino, que é só as irmãs que fazem o culto delas. Simultâneo, direcionado, isso. Porque ali vai se desenvolvendo, vai se desinibindo, né? Claro. Aqueles irmãozinhos que vão chegando, né? E eu sempre digo assim, eu quero que todos participem. Façam uma oração, leiam um texto bíblico, né? É uma forma de dar uma atenção especial. Para tirando aquele medo, né? Tirando aquele medo. Integrando na realidade. Isto. Vai integrando. Aí nas quartas-feiras nós temos o culto do departamento de missões nas casas. Porque nós não temos, a não ser essa das Palmas, na cidade nós não temos congregações. Então nós fizemos culto nos lar. Dirigido pelo departamento de missões da igreja. Na quinta-feira, nós temos um grupinho de adolescente que nós estamos formando a mocidade da igreja. E então nós estamos formando ali, nós temos uma garotada ali de número de 6 ali. Então o que acontece? Uma quinta-feira nós temos culto do departamento de mocidade. E na outra quinta-feira nós temos o culto do departamento de missões. Na igreja daí. Nas quinta-feira. Mas quarta-feira nós temos nas casas. E aí no sábado à tarde, às 15 horas, nós temos a escola bíblica. Onde nós reunimos a criançada. E nós temos 3 pedagogas na igreja. Que elas então fazem aquele trabalho com as crianças. Né, a gente busca, elas dão ali o ensino para eles, tem um momento de lazer, de brincadeira, nós damos um lanche para eles e depois levamos para casa. Todo um suporte para um suporte infantil, que é um departamento infantil das crianças. E aí nós temos no domingo a escola bíblica dominical, né, que é uma tradição das nossas igrejas, e aí o culto à noite, que é o culto público. Claro que todo culto é público, mas público, é o culto, né? Da igreja. O senhor me comentou que tem programa de rádio. Isto. E mais alguma coisa. Qual que é o nome desse programa de rádio? Nós temos o programa de rádio que já é bem antigo na cidade, né? Que é às segundas-feiras, e hoje às quartas-feiras. Então ela é transmitida na rádio comunitária da cidade e na nossa rádio,
a rádio web, Web rádio. e TV Aham. que nós temos. Nós temos essa programação que na segunda-feira tem o nome de Hinos Inesquecíveis, que é o nosso irmão, que é o ancião da igreja, ele tem 72 anos. Ele que cuida. Ele que faz esse programa, né? Hinos Inesquecíveis. Os hinos antigos ele roda. Bem antigo, ele, né? Programa Jesus Nossa Mensagem. Hinos Inesquecíveis. E na quarta-feira nós temos o nosso vice-presidente da igreja hoje, que é diácono da igreja, irmão Abiatar, que faz o programa de louvores, né? E agora, domingo, das 11h30, 11h30 da manhã, nós temos ali uma outra programação dentro da grade da nossa rádio. Programação da rádio. Da nossa rádio. E transmitimos os cultos via aplicativo, né? Aplicativo IBC Olha Negra, que baixa no Play Store. E ali tem uma programação de 24 horas. IBC Olha Negra. É o nome do aplicativo. É o nome do aplicativo. Baixa no Play Store. Fica ali, baixar, vai poder acompanhar. Vai poder acompanhar. Os trabalhos ali. Isso. E além disso, nós temos 3 horários no dia, que é a leitura bíblica. Horário de leitura. Horário de leitura. É a Bíblia online, né? É a Bíblia falada online. Sim. Então, em áudio isto. E porque nós temos no nosso sistema, a gente sempre procura que os membros da igreja, os irmãos, leiam a Bíblia durante o ano. Então nós possibilitamos esse modo que os irmãos também possam fazer a sua leitura e acompanhar já para fazer. Porque todo final do ano a gente dá um certificado para quem leu a Bíblia. Tem um plano de leitura anual, então. Plano de leitura anual, exatamente. Né? A Bíblia, a leitura cronológica. Né? Então a pessoa lê ali e no final do ano a gente dá um certificado para aqueles irmãos, e esse ano nós incentivamos até essas crianças a lerem a Bíblia para que elas também possam se familiarizando. Se familiarizar, exatamente. Com a palavra. Olha só. Esse o trabalho que nós fizemos. Bem atuante, bem dinâmico. Bem dinâmico. Né, o trabalho. Muito interessante. A respeito da sua trajetória ministerial, né, algum momento assim que o senhor, um momento marcante negativamente e positivamente falando, um momento que o senhor achou que talvez venha a pensar que ou não vale a pena, ou o senhor pensou em desistir do ministério pastoral, e algum momento marcante positivamente que talvez o senhor lembre? Olha, o momento assim difícil, né? Porque tem o pastor que te disser assim, ó, eu nunca pensei em desistir. Ou você nunca pensou, mas será que eu sou vocacionado mesmo, né? Porque eu aprendi assim, ó, tem o pastor para a igreja e tem a igreja para o pastor. Tem o pastor que ele vai ser o pastor para apacentar a igreja. Agora tem a igreja para o pastor, que é a igreja que vai ensinar o pastor. Ele vai ser formado. Vai ser formado. Deus vai usar a igreja. E a gente sabe, isso é uma coisa que é visível em todos os lugares, independente de nome ou placa de igreja. Com certeza. Tem aquele irmãozinho que é o mais aguerrido em combater o pastor nas suas ideias, nas suas decisões, né? Sim. Mas aquele, quem sabe, é um instrumento de Deus para nos dar uma reguladinha, né? Porque todos nós precisamos ser regulados, né? Então, assim, já teve momentos. Teve momentos que eu cheguei, orei, Senhor, São Cepé. Porque quando eu fui para São Cepé, eu tive bem claro que o meu serviço ali não era ganhar almas, né? Tanto que Deus colocou no meu coração e falou comigo, nem o teu filho tu vai batizar. Então, assim, ali em São Cepé eu vi o milagre de Deus. Orientado. Eu vi o milagre de Deus na questão financeira. Porque a igreja precisava de muitas reformas. A casa pastoral precisava de muitas reformas. Precisava-se de muitas questões materiais e de organização. E chegou um momento que eu disse, Senhor, nem uma viva alma, né,
Eu peguei a igreja com 29 membros e ela decaiu, foi para 12. E aí eu me questionei. Sim, primeira né? coisa, né? E aí, só que desses 29, só ficou os dizimistas, só os fiéis. né? Claro que cada um responde para Deus das suas ações, né? Mas Deus estava trabalhando de alguma forma. E eu peguei muitos casos morais, de moralidade. Então foi assim, sabe? Foi difícil. E chegou uma madrugada que eu fui para oração e perguntei para Deus, Senhor, o tempo terminou, chegou no final, eu não aguento mais essa situação. Porque a minha esposa mesmo, ela dizia assim, mas o que tá errado, né? Sim. E aí eu conversei com Deus numa madrugada. E aí o Senhor falou comigo, há esperança para a árvore cortada. Veja só. Né? Então, e assim do nada, depois daquele pensamento, quando eu ouvia a voz de Deus assim no meu coração, essa palavra assim, há esperança para a árvore cortada. Essa árvore cortada era a igreja. Porque a igreja de São Cepé, ela teve 2 fases. Ela teve fase que a igreja ficou fechada, que as pessoas olhavam e só viam mato em volta da igreja. Até que a convenção abriu ela de novo, né? E aí os pastores que me antecederam foram os que foram trabalhando ali. E então Deus disse assim, há esperança. Hoje o trabalho de São Cepé, e eu sabia que não era para mim. Sim. O meu tempo lá era um tempo de reconstruir a questão material. E Deus nos deu assim... Reorganizar. Assim, ó, o que eu construí em São Cepé, sem recursos. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Assim, na questão financeira, olha, milagre de Deus. Deus... É tanto que quando eu recebi o convite para ir para Ulha Negra, fechou a torneira. Eu costumo dizer, fechou a torneira do milagre material. Porque eu já não tinha nenhum projeto para fazer mais nada. Sim. Até então eu tinha. Tem um irmão na igreja lá que sempre perguntava, pastor, de onde é que vem esse dinheiro? Eu disse, Deus, como disse Moisés para o Isaac, Deus proverá. Deus provendo. Assim, olha, coisas nos mínimos detalhes. Eu reformei a casa pastoral, construí um salãozinho, fiz banheiros novos, troquei piso da igreja, troquei forro, muitas coisas assim, sabe? Remodelou. A cozinha da igreja, remodelei a coberta e um monte de coisa. Escritório que a igreja não tinha, construí, mas só um milagre de Deus. Foi um tempo que Deus lhe levou lá para, através do Senhor, fazer esse trabalho lá. E também acredito também para Deus o Senhor aprender. Aprender, exatamente. Nessa área, na área financeira, econômica, administrativa. E graças a Deus ali foi assim muito marcante. Hoje, se eu for em São Cepé, o pastor que está lá hoje, ele é um ganhador de almas. Veja só, foi outro tempo agora. É outro tempo. E eu disse isso para outra fase. Outra fase, outra pessoa. E foi eu chegar em Ulha Negra, logo o primeiro batismo eu batizei meu filho. né? E, então assim foi uma experiência muito gratificante, né? E ali, naquele momento eu pensei, Senhor, será que já não é hora de eu desistir? A pessoa se questiona, né? Eu tenho conversado com muitos pastores e muitos, se não todos, né? Relatam que é um momento de dizer, mas... Né, de pensar, de questionar, será que eu tô no lugar certo? Será que eu fui chamado mesmo? Será que eu não me emocionei, né? Isso acontece assim, com todo, né? Chega um momento que tu te sente inútil. Eu acho que Deus permite isso pra gente perceber a humanidade, a insignificância da gente e quando Deus nos usa pra gente ver que isso. É Deus mesmo, né? E assim, quando eu estava em São Cepé ali, quando eu recebi o convite, do nada, eu nem pensava em sair mais de São Cepé.
Depois dessa fase... Tava dizer aqui que eu vou me querenciar. É isso. Aí, então, eu recebi um convite. Para ir para Depois que eu fiz tudo isso... E hoje a realidade de Uli é outra. Totalmente diferenciado. E a questão positiva, né? Essa foi a negativa, mas a questão positiva que me marcou muito foi quando ainda eu estava em Cruz Alta. Até então eu era diácono. E eu me lembro que era aniversário da igreja. E eu me lembro que o irmão que estava pregando, o pastor que estava pregando, e ele trouxe uma mensagem e eu peguei, chamei a esposa e peguei na mão dela e disse, vamos no altar? E eu me lembro que no altar eu disse para Deus assim, Senhor, eu não tenho nada para lhe oferecer a não ser a minha vida. A minha vida, eu venho nesse altar para oferecer para o Senhor. Né? Naquela época se cantava muito aquele louvor, vem o Senhor minha vida oferecer como sacrifício. E foi o que eu fiz. Então ali foi um momento marcante na minha vida. E eu me lembro que quando assumiu o obreiro em Cruz Alta, depois de um período muito turbulento que nós tivemos ali, Deus falou comigo, dizendo assim, hoje começa o teu seminário. Eu já estava há tantos anos na igreja, né? E aí foi assim um momento, aquela entrega naquele altar ali foi um momento marcante na minha vida, né? Como eu disse, a gente cada dia é moldado. Mas um momento que o Senhor decidiu um profundo sentimento. Exato, isso. Eu me entrego para o Senhor me conduzir. Não tenho nada, só tenho eu. Só tenho eu aqui, né? Acho que nem o eu não tinha mais ali, né? Porque o eu saiu também, né? Que maravilha. Então foi esse momento marcante assim na minha vida, claro, na questão ministerial, né? Sim. Que a partir dali as coisas foram mudar, se encaminhar, né? E a gente daí foi para a obra. O que o senhor, a gente está vivendo, eu ainda acredito que ainda a gente esteja nesse processo de transição de tempos, de era, tanto na humanidade quanto a igreja também, né? Está vivendo aí o tempo pós-moderno, que chamam, né? Pós-modernidade, pós-pandemia, pós-tudo, né? Pós-tudo. Então a gente está realmente nesse, né? A gente se percebe, se vislumbra, assim, que vai haver uma mudança, que está havendo uma mudança, e com toda mudança causa aquele, vamos dizer assim, não uma incerteza, mas uma expectativa, né? Se Jesus ainda demorar um tempo ainda para vir buscar a sua igreja, né? A gente está vivendo uma outra época. Outras formas de ser, de viver, né? E eu acredito que a igreja, acho que não vai ficar alheia a isso, né? Não. Eu acho que vai haver essa nova forma até de ser igreja, vamos dizer assim, né? Uma nova forma de... Como que o senhor vê? Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Eu vejo assim, ó. Como diz Mateus 24:13, que é Jesus que vai dizer isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está em nós, né? Eu sempre vejo muitos dizer assim, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Mas é dos muitos. Eu não quero fazer parte desses muitos, né? Porque o Jesus vai dizer assim, ó, desde os dias de João Batista o reino de Deus é tomado por esforço, né? E eu sempre friso muito isso. Eu me esforço para me levantar pela manhã, eu me esforço para não perder o horário para trabalhar, eu me esforço para pagar minhas contas, eu me esforço para tudo. Sim. Então, para a vida com Cristo, para a vida com o Senhor, eu também preciso me esforçar, né?
Então, é lógico que o comodismo de hoje, as né, facilidades. as facilidades de hoje, levou muitos cristãos a viverem tipo como se estivessem vivendo numa associação, uma sociedade evangélica, né? Um culto lá no domingo, ó, estou aqui. Mas assim, ainda tem aquele irmão, aquela irmã que ainda busca Deus todos os dias. Com certeza, né? Que vai ao culto, independente se está chovendo ou não está chovendo, se ele está enfermo ou não está enfermo, se está com dinheiro no bolso ou não está com dinheiro no bolso. Está feliz ou está triste. Tá atribulado ou não está? Por quê? Porque ele está perseverando. Porque ele quer alcançar, ele quer chegar lá. Eu sempre digo para os meus irmãos, para a igreja lá onde que eu sirvo como pastor, eu sempre digo assim, ó, lembre-se que lá na chegada, lá no pódio, Jesus está te esperando. Ele está dizendo, ó, vem, continua que eu estou te esperando para que você alcance a sua coroa aqui desse outro lado aqui. Claro, a Bíblia vai nos mostrar muitas coisas nos últimos tempos. Sim. O verão de guerra, rumores de guerra, a gente está vendo todas essas coisas, mas ainda não é o fim. Né? É só o princípio. É o princípio de algumas coisas. Sim. Nós ainda não estamos vivendo a grande tribulação. Sim. Existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, e aí tem umas quantas coisas ainda. Né? Mas independente de que se é antes ou depois, todos sabem que Jesus vai voltar. E não importa, eu vou usar isso, né? Eu creio que Jesus vem arrebatar a igreja. Mas assim, ó, independente se é antes ou depois, uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Sim. E eu tenho que estar preparado. Seja antes, seja durante, antes ou depois, eu posso, por exemplo, ontem nós perdemos um pastor da nossa convenção, né? Ele me mandou uma mensagem domingo que esse próximo final de semana ele queria estar lá na Ulha nos visitando. E eu disse, pastor, eu estou de férias. E aí, mas eu posso isso tranquilamente, meu amigo. Então ele estava programado para ir na Ulha tirar umas férias também. Visitar alguns amigos, irmãos que lá moram. Mas ontem ele faleceu. Ou seja, ontem foi o dia que o Senhor chamou ele. Para mim, né, tem a escatologia individual, né? Tipo, para mim, né? Pode... O chamamento individual, que pode chegar para mim amanhã, para você, para qualquer outra pessoa. Mas o importante é que eu esteja perseverando. Né? Olhando, como diz o texto, olhando para Jesus. Porque se tu vai olhar para A, para B, para C, as decepções vêm, né? Tu vai apostatar, né? Vai apostatar. E o mundo, isso é visível pela Bíblia, que cada vez ninguém espere melhor. De mal a pior, né? De mal a pior. Mas eu tenho que continuar sendo sal da terra e luz do mundo. Né? E na perspectiva ministerial, né? Eu não sei, porque eu não conheço a realidade da convenção e tal, do sistema da igreja que o senhor pertence, da denominação que o senhor pertence, que o senhor faz parte. Na nossa está havendo também esse processo, né, de os obreiros veteranos e de obreiros, né, mais novos, né, tá havendo esse processo. E como todo processo há um ruído, há uma, né? Sim. Como que o senhor vê, né, e esse processo, não sei se isso também está acontecendo, essa transição de geração, né, para outra. Como que o senhor vê, qual a sua perspectiva e qual o seu conselho aí, o senhor já com uma larga experiência aí ministerial, para os novas gerações aí, os aspirantes ao ministério que vem aí. Assim, ó, eu tive o prazer de ser instruído por pastores antigos, homens de Deus, né? Que na nossa atualidade eles ficam espantados. Imagino. Porque antigamente o pastor dizia alguma coisa, sim, era Deus dito, falando, estava dito. Se respeitava, se obedecia, honrava.
Mas eu não sei se era por causa, não vou colocar a desculpa nisso, né? Sim. Eu não sei se era porque o povo não tinha tanto conhecimento, né? Por causa da simplicidade do povo. Vivia mais uma vida simples e mais temente a Deus. Sim. Creio que as dificuldades de antigamente faziam o povo ser mais fiel a Deus e Mais buscar mais a Deus. dependente de Independente. Deus, Eu sempre digo, culto não pode durar mais do que 1h30. Antigamente a gente ia para o culto 2h30. Né? E Deus abençoava, o irmãozinho chegava cansado no culto, mas saía renovado, fortalecido. De a pé, né? De a pé, isso. E no outro dia cedito. Como A se pé diz, pro trabalho. por trabalho. Fervoroso. Né? Fiel a Deus. E hoje nós temos vivenciado uma geração que tem tudo. E na mão ainda, né? Isso. Questão do celular, da comunicação, As tudo. facilidades. As facilidades. Mas eu vejo assim que aquela comunhão, aquela vida com Deus, não é a mesma. Então eu vejo assim que os pastores antigos, eles nessa época, eles iam se espantar. Né? se espantam. E só que assim, a cada época é uma época. É uma época, né? Cada tempo é um tempo. E eu vejo assim que eu tenho que me adequar ao tempo, mas não posso perder, abrir mão dos princípios. Porque quando eu abro mão de um princípio... comprometendo tudo, né? Comprometo tudo. Todo o resto. E assim, aqueles homens e aquelas mulheres fiéis a Deus no passado, que nos trouxeram a palavra de Deus, né? Pagaram um preço de oração, de uma vida de fidelidade, né? E nós abrirmos mão agora, é difícil, né? Vamos, jogar fora, não jogar fora, mas vamos desconsiderar tudo. Desconsiderar tudo que eles fizeram, né? Mas cabe a mim também saber viver nesse tempo, né? Aprender a viver nesse tempo, a lidar com as questões desta época que eles não vivenciaram naquela época, né? Hoje nós temos aí a questão das pessoas depressivas, nós temos aí várias enfermidades psicossomáticas, né? Exatamente. As pessoas estão dependendo mais do psicólogo, do psiquiatra, do que aquele aconselhamento, daquela oração, daquela leitura bíblica. As pessoas não estão mais procurando isso em Deus. E, né? o que o senhor me diz? As pessoas, claro, estão procurando outros recursos, vão primeiro nesses outros recursos e não como a palavra recomenda, né? Recomenda. Mas e a preparação, vamos dizer assim, para liderança hoje, atual, lidar com esses problemas da atualidade? Eu digo assim, que o pastor que parar no tempo é que nem o médico, o advogado, né? Ele tem que estar sempre procurando se aperfeiçoar, né? Eu vou te dizer uma coisa assim, ó, eu desde 2009 eu estudo no seminário da nossa convenção. E eu vou continuar estudando. Porque sempre vem... Sim, cada vez se exige mais. Se exige mais, né? Por exemplo, um médico ele tem que cada vez mais procurar uma graduação, uma pós-graduação, uma reciclagem, exatamente, um aperfeiçoamento na área dele, né? Isso. E por que o pastor não? Sim. Porque o pastor é psicólogo, psiquiatra, tudo, né? É motorista, é conselheiro, é amigo, chora junto, consultor financeiro, é tudo, né? Então assim, mas o pastor ele tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Ele tem que saber a questão ministerial, ele tem que saber porque nem tudo é demônio. Sim. Né? Vou pegar uma pessoa e vai dizer, é demônio, tudo é demônio. Não, tu tem que tratar, porque tem um gatilho lá atrás, né? Que leva a pessoa à depressão, a ficar oprimida, ansiosa, né? Por que não está vindo no culto? O irmão não quer mais estar vindo. Alguma coisa aconteceu, vá lá, conversa, né? É difícil hoje. Sim. E eu creio que cada vez vai ficar difícil, mais, né?
A próxima geração que vir após mim vai ser mais difícil, porque vai pegar tantas coisas que já estão surgindo aí no mundo, né? Dia Nosso vai dia a ser ainda dia. mais corriqueiro ainda. Mais corriqueiro. Então, assim, ó, se você for olhar um pouquinho para trás, assim, de uns anos para cá, uns anos para trás, você vai ver o aumento dessas dificuldades, né? Família, casais, marido briga por isso, mulher briga por aquele outro, se desentende por aquele... Estoura tudo aonde? Lá com o pastor. Vamos levar esse pepino pro pastor lá. Então o pastor tem que estar preparado, né? O pastor mais antigo, eles se preparavam, eles iam para fazer um seminário que naquele tempo era em regime de internato. Sim. Né? Eles se preparavam. Se internar, né? Mas não... Isso. Moravam praticamente. Moravam. Mas só que não eram tantas coisas como é hoje. Né? Eles se preparavam e eles iam... Eram homens que a gente tem que buscar em Deus graça e sabedoria, porque às vezes a pessoa vem com um assunto assim... Mas ela quer desfocar, ela quer tirar o foco do verdadeiro motivo e te levar para outro lugar. E aí tu tem que ter habilidade para contornar aquilo ali. E eu vejo assim, ó, que para os próximos pastores, né, precisa Deus levantar homens com mais graça, com mais sabedoria, porque o que vem pela frente é mais dificuldade do que agora. Vai ser cada vez mais... caldo cada vez mais tornar mais. Vai tornar mais. Vai ficar mais difícil, porque, olha, como se diz, pelo andar da carruagem, as coisas estão ficando difíceis. Se afunilando. Né? Muitas leis que estão vindo pela frente. Mais essa questão. Nessas questões, discriminação racial, jurídica. Você vai... já existe algumas leis que tem coisas que eu não posso falar. Vai engessando, né? Vai te afunilando, né? Exato. Não que a gente vai abrir mão pro pecado. Sim. Né? Pecado, queira o homem queira ou não queira, pecado sempre vai ser pecado. A lei nunca vai legalizar Não. A lei humana, né? Diante de Deus continua. Mas aí depende de mim, né? Porque tu pode tratar um assunto de várias formas, tratar ele sem abrir mão de princípios. Né? Sem abrir mão de princípios. E eu creio que Deus vai levantar uma geração com sabedoria e graça para o futuro. Né? Porque a igreja, né, é de Cristo, então ele vai levantar pastores e líderes. Né? Líderes, porque assim, ó, em todas as épocas, Deus levantou, né? Sempre levantou. Deus sempre olhou para homens, para mulheres, independente do conhecimento intelectual, da questão de vida financeira que tinham. Deus levantou homens poderosos, com um grande conhecimento. Vamos pegar Moisés, porque Moisés não era bobo, né? Sim, formado na faculdade do Egito. Ciena do mundo, né? Vai pegar lá um colhedor de sicômoro lá. Vai pegar lá um homem mais do campo. Rude, né? Rude. Mas todos tinham uma coisa em comum. A graça, a presença de Deus e a sabedoria, a instrução de Deus, né? E assim Deus vai levantar. Eu creio que Deus vai levantar. Até o dia em que Jesus voltar. Eu creio que Deus sempre vai... preservar um remanescente. Com certeza. Fiel. Com certeza. Pastor Newton, foi muito bom esse tempo aí de mesa, como a gente costuma dizer, batendo um papo. Vamos ter que repetir mais vezes quando o senhor estiver por aí. É um prazer. Nós trocar uma ideia. Agradeço o senhor ter atendido o convite. O senhor está de férias. Descansando aí. E a senhora aí abriu mão de estar já no descanso aí para vir aqui nos honrar com a sua presença. Nos sentimos honrados toda vez que recebemos um pastor aqui no nosso podcast. Temos muitos que a gente já recebeu e outros que a gente pretende receber. A gente se sente muito honrado com isso. Vem honrar e dar peso e credibilidade para o canal aqui do Bíblia em Podcast. Deus lhe abençoe, que Deus continue lhe usando, lhe abençoando lá o seu trabalho.
abençoando sua família e dizer que o senhor tem um filho extraordinário. Para mim é uma alegria ser amigo dele, colega de trabalho. A gente se encontrou, né, lá, e não faz muito aí, parece que a nossa forma de ver, de pensar, parece que foi Combinando. uma comunhão espiritual, né? Deus abençoe o senhor, abençoe a sua família. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. E deixe-nos aí uma mensagem final, uma saudação final. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade e espero que esse bate-papo, né, ele sirva para que com certeza, alguém seja abençoado e despertado, né? Agradeço pelo convite. Para mim também foi muito honroso, né, conhecê-lo. E rogo a Deus que abençoe esse seu trabalho, né, a sua família, para que prospere, porque cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história diferenciada, mas o importante é que as histórias são diferenciadas, mas o Deus é o mesmo que conduz cada um no seu caminho com um propósito único também, né? Cada pastor, cada obreiro, cada pessoa, enfim, que trabalha na obra de Deus, Deus chama e é Ele que capacita. E eu quero te dizer que esse trabalho é o que Deus tem te dado, né? E Ele com certeza vai manter e sustentar da forma que venha alcançar as pessoas, as vidas que venham ser impactadas com o meu, com os outros testemunhos, né? Cada um de uma forma. E a minha mensagem final é que todos os cristãos, todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir, de ouvir, sejam impactados por Deus e despertados, né? Aquele que aspira, aquele que tem o desejo no coração de servir a Deus com fidelidade, com honradez, é lógico que vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter contrariedades, né? Mas que se mantenha fiel. Uma das palavras que me chamam muita atenção, que é o nosso tema, né? Nosso lema na igreja esse ano é perseverança, perseverar até o fim, né? Independente do que aconteça, né? A pessoa perseverar, permanecer fiel, porque Deus é aquele Deus que estende a mão, está presente, socorre na hora da angústia, provê quando a gente pensa assim, não tem mais saída. Aí Deus se manifesta, né? Então minha mensagem é essa, que venhamos todos perseverar, permanecendo, servindo a Deus com fidelidade. Né? Porque o homem, a mulher, o moço, o servo de Deus que honrar a Deus com a sua vida, como os nossos irmãos no passado honraram a Deus, com certeza serão abençoados, né? E vão receber a sua gratificação, vou usar dessa forma, como Paulo vai expressar lá no finalzinho da sua vida: eu combati o bom combate. E ele disse que o combate era bom, por mais que ele sofreu, né? Mas ele quis dizer porque foi bom, porque ele cresceu, ele amadureceu e ele pôde ter um encontro com Jesus. Então, que todos nós venhamos ter esse encontro com o Senhor e lá na eternidade possamos estar todos juntos. Que valeu a pena todo todo o esforço. Amém. Um grande abraço, pastor Newton. Deus abençoe. Você também. Prazer.